Muito bem. Pessoal, vocês que estão aqui, né, que acabaram de assistir essa palestra do John Murray Laws, queria pedir que compartilhassem assim comigo, talvez algum comentário, alguma experiência, o que que vocês acharam, se já tinham escutado alguma coisa sobre isso antes, como vocês fizeram, né? Como eles sugerem, né? O que que vocês notaram, o que que vocês se perguntam e do que isso lembra vocês. Quem não quiser abrir o microfone, pode digitar no chat, não tem problema. Só queria que a gente pudesse trocar um pouquinho, falar sobre isso que a gente ouviu, porque isso nos ajuda também a reter esse conhecimento. Então, eu vou mostrar para vocês também aqui algumas fotos, mas queria que não fosse eu aqui falando sozinha. Então, se vocês puderem, é, conversar comigo, para eu não me sentir solitária. Ó, alguém já falou comigo aqui no chat. Legal. A Ludmilla comentou, né? Palestra inspiradora e parece com uma forma de narração. Juliana falou, I am amazed, né? Está maravilhada. É, eu também fiquei bastante maravilhada quando tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu já o conhecia, na verdade, assim, meio que de vista, de vista, né? Da internet a gente também pode conhecer as pessoas de vista. Porque já tinha visto que ele tem um livro, enfim, inclusive no site dele, posso até mostrar para vocês aqui como é que funciona para acessar. Mas lá no site da Wild Wonder, acho que é da Wild Wonder Foundation, ou é no site dele, pessoal, não sei. Um dos dois sites tem um livro em PDF que você pode baixar gratuitamente, tá em inglês. Mas agora, né, com essas traduções de chat GPT facilita, né? E chama How to Teach Nature Journaling, né? Como ensinar é, essa arte, né, do Diário da Natureza. Tentando conectar aqui o meu telefone para poder mostrar para vocês aqui algumas fotos da viagem. Então, eu já conhecia, é, mas é totalmente diferente, assim, né? Você tá lá e conversar. Eu estive lá em Ambleside por conta da conferência do Charlotte Mason Institute esse ano. Eu fui lá fazer uma palestra representando a Academia do Domus. E, enfim, além da palestra que eu fiz, eu assisti várias outras palestras, eventos, né, que aconteceram. E, assim, a conferência teve duração de 3 dias, foi uma quarta, quinta e sexta em julho desse ano. E depois, quer dizer, antes da conferência, a gente teve os eventos da pré-conferência, que eram eventos relacionados, digamos assim. Então, a gente foi visitar a casa, né, o museu do William Wordsworth, que é um poeta do romantismo inglês. A gente teve a experiência de visitar algumas escolas lá na região que usam esse modelo de ensino ao ar livre, Forest School, e, enfim, também uma imersão em si, né, de Caderno da Natureza. A gente fez uma caminhada com o John e ele foi mostrando algumas coisas pra gente. Então, eu tive a oportunidade de estar próxima dele nesses dias e ser impactada, né? Como acredito que vocês foram também ouvindo essa palestra. É, Josimara mandou aqui, né? Amei tudo, principalmente a forma de observar a vida acontecendo à nossa volta. Me fez lembrar a época de faculdade, fiz ciências biológicas. E nós fazíamos vários cadernos de desenho, botânico, zoologia, anatomia, até de histologia. Deu vontade de voltar a praticar. Exatamente. Ó, o Marcelo falou aqui, ó, estou encantado com a palestra, já com a cabeça a mil. Exatamente. É, E é bem isso mesmo, sabe? Assim, eu também. Opa, barulho aqui. Eu também sabia do valor do caderno da natureza, da importância de você treinar a observação, porque percebe que quando você vai desenhar uma coisa, você realmente está ali, sabe? Presente, está olhando. Todas as nuances, as cores, as formas, coisa que se você só dá uma olhada assim, você, né, não prestou atenção. Isso eu já sabia do valor que isso tem da contemplação, da observação, enfim. Mas o que, o que ele apresenta na palestra, né, a forma como ele concretiza isso é muito interessante. Marcelo falou aqui, tô encantado com a palestra, já com a cabeça a mil. A Fernanda falou, nós temos a prática de Nature Journal, mas eu não conhecia essas outras formas de explorar, usando números, por exemplo.
A Ludmila perguntou: você vai disponibilizar a apresentação dele com as ideias traduzidas? Sim. A gente vai colocar lá a palestra legendada. Ó, e uma coisa muito interessante eles fizeram um guiazinho pequenininho, tipo uma espécie de revistinha, um guia rápido para iniciantes sobre o Diário da Natureza. E estava em inglês, e a nossa equipe aqui da academia ajudou a fazer uma versão para o português. Então, nos próximos dias já vai estar disponível para baixar. E eu vou colocar lá no nosso grupo. Então, não saiam do grupo da conferência, porque lá eu vou disponibilizar links para vocês, tanto dessa palestra quanto da outra que teve mais cedo. A minha mão suja de tinta de impressora. Eu estava imprimindo aqui para mostrar a vocês justamente esse guia. Olha como ficou bonitinho. Ele é assim pequenininho, ninguém dá nada por ele, né? Mas é super prático. Então ficou, né? Seu guia rápido para iniciantes, Diário da Natureza. Você imprime isso aqui num papel A4 mesmo. E ele explica, ó. Manter um diário da natureza é usar palavras, imagens e números para coletar e registrar suas observações da natureza, perguntas, conexões e explicações em um caderno. Quem fez as ilustrações da nossa versão aqui em português foi a professora Júlia Gomes. Enfim, aí depois aqui dentro explica, né, um pouco toda essa ideia, né, que ele falou, né, o básico. Palavras, imagens e números. Eu noto, eu pergunto, eu me lembro. E as ferramentas que você pode usar, né? Quanto mais simples, melhor. Caderno sem pauta, ou papel e prancheta, lápis e caneta, lápis ou caneta, régua, fita métrica, binóculos, lápis de cor, tinta de aquarela, pincel. E aí, se você abrir esse material aqui do avesso, se eu vou conseguir fazer a técnica aqui, ó. Ele tem tipo uma abertura aqui assim. É, se eu vou conseguir. Se você abrir ele do avesso. Vamos lá, gente. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Aí, deu certo. Ele tem aqui também algumas sugestões de como fazer esses registros, né? Os exemplos que ele menciona lá, que vai ficar meio ruim de enxergar. Mas depois eu vou compartilhar com vocês o arquivo. Então, por exemplo, aqui, ó. Duvidar das dúvidas. Descubra um assunto interessante, faça quantas perguntas você conseguir. Quem, o quê, onde, quando, como, por quê. Crie para cada porquê várias explicações possíveis sobre o que pode estar acontecendo. Comparação, ele falou, né, pegar duas folhas parecidas e anotar as diferenças e semelhanças, ou dois frutos, dois castanhos, sei lá. Ele tem outra sugestão aqui também de fazer a poesia, né, aquela que ele mencionou ali no vídeo, fazer diagrama, tá vendo? Ver vários ângulos do mesmo objeto, mapa dos sons, que é tipo, é, sente-se, feche os olhos e ouça os sons ao seu redor. Em seguida, faça um mapa com você no centro, todos os sons que você ouviu. Seja criativo e represente os sons através de símbolos, diagramas, palavras, linhas e esboços. Enfim, são várias sugestões aqui. Depois a gente vai disponibilizar essa revistinha para vocês. A Aline falou: eu fiquei maravilhada com as possibilidades do diário, mas confesso me sentir com mais medo vendo tudo. Olha, uma coisa que eu achei muito interessante, que foi o que ele falou para a gente lá, foi justamente essa questão, por ser disléxico, quando ele era criança, ele desenhava nas aulas, na escola, ele desenhava muito mais do que escrevia, porque era assim que ele entendia melhor as coisas, em que ele aprendia. Para outras pessoas, que talvez assim o desenho não seja a nossa zona de conforto, não é a minha, por exemplo, a gente pode se sentir meio amedrontado. Mas a ideia é fazer assim, dentro daquilo que é o mais fácil para a gente, aos pouquinhos incorporando outras coisas conforme isso for nos ajudando, sabe? Então, eu lembro que quando eu estive lá em Ambleside, eu conversava com alguém e essa pessoa disse que parece que a professora que ensinava Caderno da Natureza nas escolas da Charlotte Mason, se você for ver o caderno dela, o diário dela da natureza,
é muito mais texto do que qualquer outra coisa. Porque ela escrevia em palavras, era essa forma que ela se expressava. Então, por exemplo, se ela tivesse lá na Tanzânia, assim como o Jack, e tivesse essa experiência de estar lá com as cheetahs, né, e os filhotes brincando, sei lá, ela indo comer o impala, é, provavelmente ela teria feito uma redação narrando essa experiência e, no máximo, desenhado ali uma coisinha, assim, uma florzinha, sei lá. Enfim, então, isso nos dá um alívio, assim, sabe? De não achar que a gente tem que fazer um caderno de natureza lindo, uau, uma peça de museu. Não, a ideia é que ele seja o nosso cérebro no papel. O Jack deu falou pra gente, né, que as pessoas falam, nossa, olha só os cadernos do Leonardo da Vinci, como são cadernos maravilhosos. Ele tem ali desenhos das máquinas que ele inventava e tal. Ele falou assim, não são os cadernos, é que assim, o caderno não é famoso porque o Leonardo da Vinci é genial. O Leonardo é genial por causa dos cadernos que ele fazia. Se não fossem os cadernos, o Leonardo da Vinci ia ser só o Leozinho. A ideia toda é que os cadernos nos ajudam, né? Porque a gente não está se confiando só na nossa memória, a gente está colocando aquilo no papel e a gente consegue reter muito melhor essa informação. Por quê? Porque a gente se força a prestar atenção, e quando a gente presta atenção, naturalmente, a gente aprende. Isso nos ajuda a aprender mais. É, deixa eu ver aqui. Ah, o que mais que vocês estão falando? Ó, o Marcelo falou: Gostei de ver como ele faz as relações dos animais observados com as coisas do nosso dia a dia. Tinha um desenho dele de uma coruja e ele compara com um capacete de guerra na época dos gladiadores. Já quero o guia. Muito bom. É, a Ludmilla agradeceu as palestras, falou que está buscando novas formas de trabalhar ciências para o ano que vem. Inclusive, gente, lá no Instagram da academia, tem no link da bio, deixa eu ver se ainda tá lá. Tem uma masterclass que ensina como que a gente ensina ciências aqui na academia. Porque o caderno da natureza é uma das ferramentas que a gente usa, né? Mas existem outras. Então, deixa eu ver se ainda tá lá. Depois, se alguém tiver interesse, pode ir. Aqui tá lá, Masterclass Ensine Ciências em Casa. Quando clica no link da bio da academia, você se inscreve aqui, né? Ixi, se focar, me ajuda, né? Não foca essa câmera. Foca a câmera. Aqui. Aí vocês podem assistir lá esse vídeo. É, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui como acessar esse guia dele. Melhor, eu mando o link para vocês no grupo, mais fácil. Agora vamos aproveitar o tempo mostrando as fotos. É, peraí. Não é isso aqui, não. Aqui. Isso aqui foi no dia que a gente foi nesse museu do Wordsworth. Isso aqui tá o pessoal todo sentadinho fazendo o registro no caderno da natureza. E adultos, tá? Não são crianças, não. E ele tinha falado também para a gente tentar fazer um poema nesse dia. Isso aqui foi uma outra ocasião em que a gente estava fazendo essa imersão de Diário da Natureza e caminhando ele encontrou essas pegadas assim no chão de, de um animalzinho que passou por ali. Ele tinha uma outra cachoeira também. E a gente, ele falou assim, ó, gente, o que que desperta mais o interesse de vocês aqui? É essa pegada no chão ou a cachoeira? Quem quiser pode ficar aqui, pode se demorar a desenhar isso. Os outros podem ir lá fazer a cachoeira, enfim. Isso aqui foi uma outra ocasião. Ver se eu consigo ligar o som. Now this shouldn't be safe to stand here. And how do some of them, I wonder how some end up stacked, they look so intentional. I wonder if some of these are intentional and some of these are just sort of natural formations. And if it was intentional. Isso aqui era um lugar que funcionava como uma mina de ardósia. Lá as casas eram feitas com esse tipo de pedra. E a gente parou ali na frente para fazer esse exercício de se perguntar, né? Então uma pessoa falou assim: eu me pergunto se essas pedras foram dispostas assim de forma intencional ou não, porque parece tão certinho o jeito que fica uma em cima da outra. E ele falou: eu me pergunto se algumas foram colocadas de forma intencional e outras não.
would somebody get up there and do that? Is that somebody's little house lit up there? Aí tava falando que tem uma parte ali que as pedras estão juntinhas que parece uma casa. E por que alguém subiria ali pra fazer um negócio desse? Who would build their house in the middle of the quarry? I wonder what's on the other side. I wonder if we can get up there. They remind me of the houses back in Ambleside. Oh, yeah. What particularly reminds you of that? Well, the rocks, the way because the houses back there seem to be made of them. So to see the same material. I wonder how far this site sourced. Eu falei que me lembrava das casas em Ambleside, que eram todas feitas com essa pedra. Isso aqui, gente, foi muito legal. Foi uma experiência muito rica, porque depois que a gente fez aquele rolê todo lá da trilha, lá nas pedras de Ardós e tudo, algumas pessoas iam desenhar no Caderno da Natureza, e a gente estava lá, tipo, numa igreja que tinha, e só que ia dar o horário do ônibus, e era uma cidade que não passava muito ônibus, a gente teve que ir embora, e aí conseguiram uma sala pra gente lá na universidade pra gente terminar a nossa atividade. Só que assim, isso não estava nem na programação. Então foi lá quem queria. E o Jack, super generoso, tava lá com a gente, assim, sabe? Então era um grupo aqui de umas cinco pessoas e ele, sabe? E eu tava lá, claro, né? Eu do Brasil para lá, eu, claro, tento aproveitar todas as oportunidades possíveis. Então, ele tava falando, assim, com a gente, né? De uma forma muito próxima, falando sobre o caderno, a natureza e tal. Aí uma mãe falou, né, que ela se sentia meio desencorajada, né? Porque achava que não desenhava bem, que não ficava bom. E ele fala muito dessa ideia, né, de pencil miles, como se fosse assim, né, essas milhas de grafite, de lápis que a gente tem que gastar. Porque o jeito de aprender a desenhar é desenhando muito, praticando. Ele falou assim, ó, se você desenhar durante um ano inteiro com consistência, assim, né, tá, não precisa ser todo dia, mas com frequência, sei lá, ao longo de um ano inteiro, e você não chegar no final do ano melhor do que você está agora, eu te dou todos os meus cursos de graça, e te ajudo para o resto da vida, sabe? É, enfim, a prática, né? E aí ele fez um exemplo para a gente, né, de como fazer um registro ali na hora. Did a little kind of cross-section diagram with a line pointing to it saying steep slate slope. And how do I show that it is covered with these sort of flattened pancakes of Enfim, estava comentando aqui várias coisas. Aí depois ele fez esse desenho no caderno da menina, de outra mãe lá, né? E eu aproveitei para tirar uma foto, porque, claro, né, eu queria registrar. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a ferramenta de anotar para poder mostrar. Isso aqui, gente, foi o seguinte. Tem um monte de coisa aqui numa página só. Quando você olha essa página, você pensa assim, nossa, que confusão. Se é para fazer assim, eu até consigo, né? Porque não parece nada bonitinho. E não precisa ser. Então, por exemplo, eu tinha pego uma folha dessa árvore aqui que se chama yew. Se pronuncia yew. E na hora alguém sugeriu, o que que a gente poderia colocar? Eu logo peguei logo minha plantinha para ver como ele faria, né? E ele, né, uma coisa que ele falou, né, que eu achei muito interessante foi que geralmente, imagina, né? Vou tentar compartilhar aqui meu quadro para eu poder mostrar melhor para vocês. Quando uma pessoa vai fazer um desenho de uma folha, por exemplo, imagina que eu estou olhando aqui uma folha. Aí o que que você vai fazer, né? Você vai, faz o cabinho da folha, aí você vai, faz a cor, chega lá na frente, faz a pontinha da folha, e volta, tal. Aí faz os detalhes. Imagina que depois de chegar até aqui, você tenha percebido que, não sei, a folha ficou muito gordinha, que na verdade a folha seria mais como algo assim, tá? Aí, putz, vou ter que apagar tudo de novo, tal. Porque você não teve uma visão do todo. Se em vez de começar a desenhar, você tivesse feito uma espécie de, umas bolinhas assim para ter uma noção de, ó, ela vai seguir por aqui, depois para cá. Ah, tá, já tem uma noção. Entendeu? Aí depois ficaria mais fácil. E ele estava mostrando pra gente, né, da importância de fazer essa visão do todo primeiro.
antes de pintar os detalhes. E é outra coisa que ele falou também que me chamou a atenção foi assim, olha, você não precisa fazer tudo. Por exemplo, ó, ele fez aqui só de um lado, igual quando ele fez aquela banana lá no vídeo, sabe? Ele não pintou os detalhes de tudo. Falou, segue assim, sabe? Ou essa samambaia aqui, por exemplo, dá pra ver até melhor. Se eu consigo dar um zoom. Não, para mostrar. Mas o que ele tá querendo dizer aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é tipo uma ferramenta de zoom, de aproximar, ó, isso aqui é assim. Cada um desses tracinhos tem esse formato aqui, mas não precisa desenhar isso em todos. Ele fez só em um. E aí ele tá mostrando, ó, tá vendo esse daqui, ó? Eles são assim, mas ele não fez vários. Porque senão ele ficaria aqui para sempre. Outra coisa que ele fez foi colocar a folha também aqui da samambaia e fazer meio que um contorno dela, tipo, passando, tacando tinta em cima mesmo, né? Aí ele comentou aqui, ó, é plano, é, fala caule, não sei, stem, é cilíndrico. Do outro lado as cores são mais claras da folha. Aí aqui, isso aqui é meio bagunçado, porque assim, ele tentou até dar uma separada, tipo, colocou uma aquarela aqui no fundo para dizer que isso aqui se refere ao mesmo assunto que isso aqui. E essa parte que tá em branco é a da samambaia. É, algumas partes da samambaia estavam meio que faltando, será que foram comidas e tal? Então isso aqui é sobre you, e aqui é you too, também é o you. Eu peguei essa planta, esse yew, numa árvore que estava no cemitério, assim, na igreja, né? Porque lá os cemitérios ficam meio que no gramadinho em volta das igrejas. Eu peguei nesse graveyard, lá onde está enterrado o poeta William Wordsworth e a família dele. E essa árvore dá sombra para o túmulo dele. E tinha uma placa lá dizendo que ele tinha plantado aquela árvore. E também eu, procurando na internet, dizia que aquela planta era venenosa. E é muito estranho, né? Por que que alguém plantaria uma árvore venenosa no quintal de uma igreja? É, ele plantou 8, e essa aqui era uma delas, né? E aí, então, eu me pergunto por que alguém plantaria uma planta venenosa né, no cemitério. E aí, na hora, até uma das mães que era da região falou que era comum que se plantasse para manter alguns animais fora, né? Tipo, animal que poderia comer grama, acho que ovelha, enfim, deixar eles pro lado de fora para eles não entrarem ali naquele lugar, enfim, era uma espécie de proteção. E aí uma pergunta que a gente fez, nossa, será que os pássaros podem comer? É, então, que foi coletado lá em 17 de julho, né, perto ali do túmulo do Wordsworth. É, outra coisa também interessante é que nesse dia a gente tinha visitado uma escola, como eu falei para vocês, né, que usa esse modelo do Forest School, faziam atividades ao ar livre e tal. E eu achei muito legal poder entrar lá na escola e ver as criancinhas assim, normal, tal, com papel, desenhando coisas que eles viram na natureza, que eles pegaram, que acharam interessantes, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí tinha um garoto desenhando uma folha de samambaia, um garotinho de 6 anos, e eu não sabia o nome daquilo. Aí eu estava tentando perguntar por que ele estava desenhando aquela folha. Aí eu usei a palavra leaf, né, que quer dizer folha. E ele olhou para mim, mas ele percebeu que eu não sabia bem o nome, e ele olhou para mim e falou: It's a fawn. É uma samambaia. Tipo, óbvio, é uma samambaia. E aí, quando a gente estava, né, do que isso aqui te lembra? Eu falei: Ó, isso me lembra It's a fawn. É um menininho falando isso. Isso aqui foi uma caneta que ele estava mostrando lá, que ela, enfim, que ele usa para fazer uns efeitos lá, que é simples, mas que dá um efeito bacana. Aqui ele mostrando lá algumas ideias de como fazer, tornar algo complexo, como a cachoeira, algo simples para desenhar. Inclusive, ele tem uma série de vídeos lá no YouTube, dando dicas de desenho, são 40 vídeos, é bem interessante. Opa, isso aqui é outra coisa. Acabou. Acho que era isso que eu queria mostrar. É, bem, então agora, ó, deixa eu ver o que mais que vocês falaram aqui no chat.
Marcelo falou, tem um aluno com autismo, enquanto eu dou minha aula sobre o corpo humano, ele adora desenhar e sempre me mostra ao final. Sempre elogio e incentivo, pois percebi que era a forma dele de aprender. A Jenny Lourenço disse, uso essa técnica com meus filhos nos cadernos. Sempre que vamos estudar algum assunto, incentivo a desenhar. Mas vendo as associações que ele fez, estou com muitas ideias para aplicar aqui com meus filhos. Exatamente. Cadê? A Josiane disse, Bárbara, como associar o caderno a um planejamento de conteúdo? Não sei se já falou sobre isso, porque estou vendo entre consultas. Então, a grande vantagem do caderno é que você não associa ele com nenhum tipo de planejamento, no sentido de que a ideia é ter um diário da natureza. O que que um diário da natureza é? É um lugar em que você registra as suas observações, as suas descobertas, as suas perguntas sobre o mundo natural. E nesse sentido, você vai registrar o que chama a sua atenção, o que te motiva ali. Sei lá, pode ser uma pedra, pode ser um lagarto, ou pode ser uma mosca, enfim. É claro que, de repente, se você está estudando um assunto específico, você pode tentar procurar aquilo, né? Então, por exemplo, a gente está estudando insetos agora. Nossa, seria muito legal se a gente encontrasse insetos para registrar. Então, vamos sair e vamos tentar registrar um inseto, vamos tentar observar. E isso é muito bom. Mas vai que junto do inseto ali você encontrou uma outra coisa super legal. Ah, não, não vou registrar porque não está no planejamento. Não. A ideia do Caderno da Natureza é que você possa colocar, sei lá, você tá lendo ali um livro e nesse livro fala uma coisa bonita sobre a natureza, ou um salmo. Puxa, eu podia registrar isso aqui no meu Caderno da Natureza, porque eu gostei disso, eu me conectei. Isso me lembra de Deus, isso me lembra de, sei lá. Então eu vou escrever isso aqui no meu caderno. Mariana falou, estou bastante maravilhada. Não é somente a questão de livros vivos, é um modo vivo de aprender. Faz anos que estudo, de certa forma, sigo educação clássica, mas sempre faltou algo mais vivo. Tudo que aprendi irá enriquecer minha forma de educar e de lecionar. Exatamente. Eu também, eu posso dizer que é a mesma coisa para mim, assim, né? Por isso que admiro tanto o trabalho dessa senhora aqui, né? Da Charlotte Mason. Porque, para mim, ela tornou muito concreto todo esse grande ideal, né? A tradição clássica sempre buscou o bem, a beleza e a verdade. Mas às vezes fica de como concretizar isso, né, na prática. Amanhã, o que que eu faço com meu filho de 9 anos? Então, o fato de ter, né, alguém que já colocou isso em prática e com sucesso e já tem um caminho das pedras ajuda demais. A Josiane falou: minha cabeça é muito escolarizada, fico pensando em como incluir um desenho de animal numa unidade sobre outro assunto, entende? Então, tenta enxergar o caderno da natureza, o diário da natureza, como uma atividade livre, como uma matéria em si mesma, sabe? Então, tudo bem, suponha que você está estudando ali animais, mamíferos, alguma coisa assim. E aí, um dia na semana, vocês saem e vão observar a natureza e vão desenhar o que quer que capture sua atenção. Entendeu? Não tentar instrumentalizar o diário da natureza. No sentido de que eles. É porque, assim, a finalidade do caderno da natureza, mais do que o desenho que você colocou ali, é o processo de você ver ali o seu desenho. Quer dizer, ele falou muitas coisas interessantes lá. Por exemplo, se uma criança te mostra um registro do caderno da natureza dela, e você fala assim para, ai, que bonito! O que que você está dizendo para essa criança? Que o que você se importa ali, o que te interessa é a beleza do desenho. E se em vez disso você falasse, sei lá, te mostrou um desenho de um animal, nossa, puxa, mas o que que te chamou a atenção nesse animal? Por que que você desenhou esse? Nossa, eu achei, foi uma boa escolha, mas por que que você escolheu isso e não outra coisa? Aí você já fomenta uma conversa. Ou sei lá, ele colocou lá assim, eu me pergunto se a lagarta comeu essa folha, porque essa folha tá cheia de marquinhas. Puxa, que legal, gostei muito que você colocou essa pergunta. E aí você já está incentivando que em outros registros ele faça a mesma coisa. Por exemplo, se ele colocou lá números, né? Ele pegou uma régua e mediu o tamanho da folha. Nossa, que legal, você nunca tinha feito isso. Achei que ficou muito bom. Os números, né? Assim, ajuda a gente a enxergar de uma outra forma também, não sei o que e tal.
Enfim, se a gente só falar, que lindo, fica nisso, acabou, né? Como se todo o objetivo do caderno fosse fazer um desenho bonito. E não é. Não que a beleza não seja importante, ela é sim. Mas quando você tá, se você vai escrever um caderno, um convite de casamento para alguém, você é um calígrafo, você vai fazer aquela letra linda e tal. Mas se você está escrevendo num papel de pão um negócio para você não esquecer, sabe? O objetivo ali não é, nossa, né, como eu fiz aqui. É claro que a gente valoriza a ordem, né, que esteja, né, bem organizada, aquele papel ali e tudo. Mas se isso for nos impedir de anotar, putz, é melhor você colocar uns tópicos ali e escrever rapidinho do que não fazer, né? Então, tenta ver, assim, o Caderno da Natureza não como algo que complementa, sei lá, estamos estudando em ciências os insetos que passam por metamorfose. Sabe, se você ficar travando o Caderno da Natureza e só colocar ali coisas relacionadas a isso, vai ser ruim. Tenta pensar que ele é um aliado seu para pensar sobre qualquer coisa que você encontrar ao ar livre. É... A Amanda falou que aquela caneta é famosa no mundo do lettering. Você tá nesse mundo do lettering, Amanda? Aquilo ali, Agora eu acho que eu não vou conseguir mostrar exemplos de uso daquela caneta, mas assim, às vezes uma coisa simples, tipo, só desenhando ali rapidinho, ele já usava aquela caneta e fazia só uma sombra, sabe? Ficava mais simples, mais bonito, assim, né? Mais chamativo. A Gisele disse, não sei se já falou, porque acabei perdendo um pedaço, mas gostaria de saber se o desenho deve ser feito no local ou de memória em casa. Fotografar, imprimir e desenhar copiando seria ruim? Olha, essa é uma ótima, ótima, ótima pergunta. Ele falou sobre isso na palestra, né? E essa é uma das perguntas que as pessoas têm normalmente. Nossa, mas será que não seria mais fácil só tirar uma foto mais rápido, né? Mas ele até mencionou um experimento, né, que aconteceu, que levaram os jovens para um museu, algum lugar, e falaram para os jovens tirarem fotos de vários quadros na parede. Quer dizer, dos quadros que eles gostassem, dentre os vários que tinham lá. E aí, no final, pediram para esses jovens falarem, e aí? Falarem alguma coisa sobre os quadros, eles não conseguiam lembrar de nenhum quadro. Por quê? O que que acontece com o nosso cérebro? Ele tem uma espécie de mecanismo, né, que é conhecido como efeito Zeigarnik. Quem assistiu a oficina de narração vai saber disso. Mas tinha uma psicóloga, psiquiatra, né, o sobrenome dela era Zeigarnik, e ali pela década de 20, 30, ela foi num café e ela começou a reparar que os garçons memorizavam tudo que as pessoas pediam. Só que acontecia uma coisa na rotina deles que fazia com que eles esquecessem de absolutamente todos os pedidos. O que que era? A conta. Uma vez que a pessoa pedia a conta, eles esqueciam tudo. O nosso cérebro, ele é econômico. Então, uma vez que ele entende que uma tarefa foi concluída, ele não mantém mais os recursos necessários para a conclusão daquela tarefa. Então, uma vez que a conta foi paga, não tem sentido eu ficar lembrando disso. Sabe quando você recebe um código de verificação no celular? 6 dígitos. Aí você fica assim, memorizando 253589. 253589. Aí você põe no computador e você esquece, não é verdade? Então, é, é a mesma coisa, né? Quando a gente tá ali, a gente você vai na natureza, e fala, nossa, que bonita essa flor, caramba, olha só, que cor vibrante, uau. Aí você tira a foto, aí você faz o quê? Vira para outro lado e vai embora, esquece daquela planta, nunca mais pensa nela. Então, nesse sentido é ruim. É bom a gente poder observar e ter atenção. Agora, a própria Joy Cherick, que fez a palestra mais cedo, ela já sugere assim, olha, se você estiver num lugar que não dá para você desenhar aquilo, não dá para você levar para casa, então tudo bem tirar uma foto daquilo, só que desde que você leve para casa e realmente desenhe a partir daquela foto ou de um vídeo que você fez, porque aí você vai gastar tempo observando aquilo. Mas, enfim, o próprio Jack fala também outra coisa, né? Lá quando a gente estava diante daquela, tipo aquele paredão assim de pedra, né, de ardósia, não dava para levar aquilo, né, para poder fazer o registro. E a gente tinha que continuar andando. E a sugestão que ele deu foi, olha, fala em voz alta sobre várias coisas que você está observando aqui.
Então, por exemplo, imagina que você, sei lá, eu tenho aqui um livro na minha mão. Aí eu vou começar a falar em voz alta tudo que eu vejo nele. Ó, é um livro que tem a capa um pouco cinza, na frente tem um menino com um pincel na mão, parece que tá um pouco gasto, tá meio amassado aqui, né, nas bordas, tem um adesivo que faz uma curva, marcando uma página, tem um código de barra no verso, fica do lado esquerdo. Aqui tem o nome da autora na capa, o título Educar na Curiosidade está escrito em azul e vinho. O menino tem uma camisa azul listrada. é, As folhas, elas não são brancas, sabe? Elas têm uma tonalidade begezinha e tal. Pronto. Depois, quando eu for lembrar daquele livro, pelo fato de eu ter falado isso em voz alta, eu consigo lembrar de muito mais coisa do que se eu simplesmente tivesse olhado assim, legal, tipo, né? Eu sei que tem um código de barra no verso, que a cor era azul e vinho do título, que tinha um menino com a camisa azul com listras brancas. Eu sei que ele tá um pouco velho, porque tá com umas marcas ali assim, de dobradura, sei lá, né? Enfim. Então, isso é muito bom. A Josiane falou, ótimo. Até então não tinha absorvido direito como usar o caderno. A Sofia acabava desenhando as mesmas coisas, desenhava por desenhar mesmo. Sempre muito preocupada com a estética e não sabia como conduzir. Obrigada. Vou fazer um para mim também. Aí você falou tudo. Essa é a parte mais importante. Inclusive, a gente vai falar sobre isso agora, daqui a 2 minutinhos, porque a gente vai ter uma mesa redonda aqui com alguns professores da academia que são líderes de Clube da Floresta, que são esses grupos que a gente mantém com famílias que saem na natureza para fazer registros no Caderno da Natureza. E eu convidei alguns dos professores aqui para falarem para a gente dessa experiência na prática, como que funciona isso, tá? Então, eu vou dar 3 minutinhos aí para quem quer ir ao banheiro, quem quer pegar uma água, e a gente já vai começar. Até daqui a pouco.